Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e estou aqui com meus companheiros Osmar e Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, Guilherme. Olá, Adriano. Uma grande alegria estarmos juntos. A você que nos acompanha, nosso amigo ouvinte, uma grande alegria estarmos juntos novamente em mais este episódio do nosso podcast. Olá, ouvintes, olá, companheiros do podcast. É um prazer estar com vocês aqui. No último episódio, a gente conversou um pouquinho sobre o centro espírita, sobre o que é um centro espírita, qual é a sua função, como ele deve ser organizado. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais sobre uma prática que transforma ambientes, relacionamentos e principalmente o nosso coração, que é o Evangelho no Lar, né? Então, para começar essa conversa, eu queria entender com vocês o que é o Evangelho no Lar, né? O que é essa prática que o Espiritismo traz para a gente e como que ele funciona, para que ele serve? Então, como nós já falamos aqui várias vezes nos nossos episódios, aqui no nosso podcast, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós aprendemos, na verdade, com Jesus, né? Então, todos os princípios básicos do Espiritismo, as ideias, a orientação que nós temos do Espiritismo, está, de alguma maneira, presente nas falas de Jesus, nos exemplos de Jesus, porque o Espiritismo é uma visão da realidade como ciência que ele é, né? Tirando um significado moral, filosófico e moral. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina necessariamente está na natureza. E como está na natureza, Jesus, como governador espiritual da Terra, naturalmente que também fala sobre essas questões, exemplifica essas questões que nós aprendemos na doutrina. O Evangelho do Lar é a mesma coisa. Jesus também faz uma reunião de Evangelho no lar, narrado nos Evangelhos, na casa da sogra de Pedro, reunindo ali as pessoas, os familiares, né? E comentando as escrituras e orientando, né? Trazendo um contexto para aquelas pessoas que estavam naquela reunião, daquela leitura, daquele conhecimento. Então é isso que nós fazemos no Evangelho no Lar. Nós procuramos trazer uma leitura simples, uma reunião em família harmoniosa, para que essa leitura, então, do Evangelho seja um recurso de equilíbrio daquela família, de diálogo, de harmonização daquela família. E ao longo do episódio de hoje, a gente vai comentar aí mais ou menos como é a prática do Evangelho do Lar, né? Mais ou menos como um consenso no meio espírita, o que podemos e o que não devemos fazer nessa reunião. E é importante também, nós conversamos no podcast, no episódio passado, né? Como o Osmar falou a respeito, o Adriano e o Osmar falaram do centro espírita. Eu acho que essa parte do Evangelho do Lar é um momento em que nós podemos trazer um pouco também desse centro espírita para nossa casa, para o nosso lar, né? Não apenas ficar naquela fixação de ter que ir, né? De apenas ir ao centro, de me fazer um espírita apenas no centro espírita, né? Mas é trazer o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo para nossa casa, porque é nesse lar que nós estamos todos os dias, né? Apesar de termos a casa espírita, nós temos também que nos preocupar com a nossa casa, que é a casa onde nós recebemos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas e, consequentemente, estamos recebendo espíritos que, como nós já dissemos também no episódio passado, estão aí no meio de nós, né? Estão entre nós. Não necessariamente apenas no centro espírita, na casa espírita, mas eles estão nas ruas, né? Ao nosso, em nossa volta. E o nosso lar é um local que nós podemos também fazer com que esses espíritos elevados, esses espíritos que estejam aí nos auxiliando, possam estar presentes também, né? E aproveitando que o Gui fez esse paralelo entre a casa espírita e o nosso lar, né? Qual que é a diferença entre um estudo do Evangelho, por exemplo, dentro do centro espírita e dentro do nosso lar?
Antes de entrar nessa questão exatamente, eu queria lembrar uma fala de Joana de Ângeles no livro SOS Família, em que ela separa a figura do lar da figura da casa. A casa é a construção material, a casa é a alvenaria, o alicerce, o telhado, né? A estrutura física. E o lar é a construção moral. O lar é o relacionamento dos membros da família. Por isso que nós falamos que fazemos o evangelho no lar e não o evangelho na casa. Porque o evangelho no lar representa a união dos membros da família. Então, o lar é a construção moral, o alicerce do lar é o amor, a estrutura do lar é o respeito, a massa, vamos dizer assim, o concreto, né, se podemos assim dizer, a argamassa do lar é o diálogo e assim por diante. Então, é importante a gente separar isso porque muitas vezes a gente pensa muito na nossa casa. A gente reforma a casa, a gente cuida da casa, a gente limpa a casa, a gente pinta, a gente troca estrutura, troca telhado, atualiza a casa, moderniza, né? Que é, lógico, válido, importante, mas precisamos pensar também como mantermos o nosso lar, qual é a manutenção que nós damos para o nosso lar, que é essa manutenção moral, espiritual, de relacionamento, de diálogo, de respeito, de renúncia, muitas vezes também. Então é isso. E essa questão que você pergunta, né, Adriana, da diferença do estudo dentro da casa espírita no Evangelho no Lar, é que o Evangelho no Lar é voltado, é uma leitura voltada para a harmonização dos membros da família. Então não é necessariamente um estudo aprofundado de alguma obra, mas uma leitura que traga uma reflexão para cada um que está vivendo naquele lar. E não é necessariamente assim, olha, vamos entender aqui o que esse texto está dizendo. Ah, o texto fala tal coisa, é isso, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É o que isso toca em mim? O que que esse trecho do Evangelho, ou de um livro de mensagens, ou de um livro de estudo mesmo, né? Ele toca em mim. O que que ele me ajuda a mudar na minha intimidade? Não é para o outro, né? Não é para você, é para mim. Se Caio, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente fala desse assunto. Se a gente abre lá o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e abre o item paciência, eu falo então, olha, saiu aqui a paciência, viu, querida esposa, né? Por exemplo, olha, é para você ter paciência comigo, é para meus familiares terem paciência comigo, não, é para eu trabalhar a minha paciência, é para minha intimidade. Então, a grande diferença é essa, para que faça então a gente possa ter recursos para o equilíbrio, para o diálogo e para a harmonia dentro do nosso lar. E eu vejo assim também, né, como o Osmar falou, a diferença, né, porque o estudo, ele vai demandar um longo, né, caminho aí, vai demandar muito aprofundamento, e o Evangelho no Lar não tem esse objetivo, né? O Evangelho no Lar é um momento de acolhimento, um momento de que nós possamos ter a nossa família presente para um momento de elevação, para um momento puramente de reflexão, né? Como o Osmar falou, e não de estudo. Nesse sentido, quais benefícios espirituais e emocionais o evangelho no lar pode trazer para a família? Primeiro, essa harmonização. Então, a ideia é fazer uma prece. A gente vai falar aqui depois do roteiro, né? Há uma proposta de roteiro, né? De Evangelho no Lar, mas fazer uma prece simples. Aliás, as pessoas têm dificuldade, talvez às vezes, em pronunciar preces em público, né? Ou em grupos. A prece é essa nosso relacionamento com Deus, com a espiritualidade. Então, não precisa ter um roteiro palavras, né? Sei lá, um roteiro de prece, né? Uma prece estruturada. É o meu sentimento, é a minha fala, a minha conversa com Deus, aberta àquele grupo, então aberta à família, buscando harmonia. Então a ideia é essa, que tenha a proposta de uma reflexão que nos traga a harmonização. E como a gente pode dizer que o evangelho no lar
ele ajuda a proteger, entre aspas, aí, o ambiente doméstico? De que forma que isso acontece? Acontece porque você está. Primeiro ponto, você está mudando o seu padrão de pensamentos, de vibrações. Nós entendemos na doutrina espírita que os relacionamentos entre nós, encarnados, né? Nós encarnados na Terra, e entre nós e os desencarnados, se dá através de pensamentos, de sentimentos, de assimilação em sintonia, afinidade de ideias, afinidades de gostos, de tendências, de visões de mundo e também afinidades fluídicas, afinidades de vibratórias, de pensamentos e sentimentos. Então, mediunidade, a gente já falou aqui nos episódios anteriores, mediunidade é isso, é a nossa sintonia, a nossa afinidade fluídica com os desencarnados. Então, o Evangelho no Lar, como é um recurso de equilíbrio, de harmonia, de entendimento entre os membros da família e é conduzido através da prece, através de uma leitura que eleve o padrão de pensamento, eleve os sentimentos daqueles que moram naquele lar, é natural que essa sintonia vai melhorar, vai ficar mais elevada. Com isso, naturalmente, há uma melhor sintonia com a espiritualidade superior, um melhor acesso dos bons espíritos àquele lar. Então, a ideia é trazer então esse conceito da mediunidade, da sintonia de pensamentos e sentimentos para a nossa realidade, né? Então, eu estou melhorando através do pensamento, que é uma leitura conduzida por alguém, né? Então, um dos membros da família faz uma leitura que seja, como nós falamos, pode ser da Bíblia, inclusive, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de um outro livro edificante espiritual, né? Na literatura espírita nós temos vários livros que trazem reflexões, que trazem ensinamentos. Você então está melhorando a vibração, o pensamento, o sentimento daqueles membros da família. Naturalmente, então, pela lei da afinidade fluídica, né? Ou pela lei da sintonia, naturalmente vai melhorando a sintonia. E aí, claro, a harmonização também dos membros da família em relação a esse acompanhamento, a essa assessoria e amparo espiritual. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar em nós também manter esse equilíbrio, né? Manter a harmonização, o diálogo, manter o respeito, manter momentos de reflexão durante a semana também é importante. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, Jesus nos diz: vigiai e orai para não caíres em tentações, né? E uma coisa que é muito importante também, né? É que apesar o evangelho no lar, né? A gente falou muito aqui a respeito da família, mas o evangelho no lar também não é, pode ser até o momento em que você tenha consigo mesmo, né? Eu acho que para algumas famílias, né, que não são todos os membros espíritas, né? Às vezes posso dizer, só eu sou espírita, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos não são espíritas, mas só eu sou. Mas pode ser um momento para você mesmo, né? Em ir até algum lugar na sua casa e fazer esse evangelho no lar, né? Para pedir proteção ao seu lar, à sua família, nem que seja aquele momento único para você, com você, né? Um momento exclusivo e que você possa fazer isso pensando na sua família, pensando no seu lar, né? Então não tem a necessidade aí de juntar todos da família, caso, obviamente, né? Alguns familiares não queiram ou então eles não sejam espíritas. É interessante sempre convidar, né? Mas caso não haja, né? Não há motivo para não fazer o evangelho. Né? Se não há adesão, não há motivo para não fazer. Se for assim necessário, você mesmo faça, você mesmo leia, né, um trecho do Evangelho, até mesmo para que a proteção da sua casa permaneça e, quem sabe, até mesmo instigar as pessoas a entenderem aquilo, né? Você, de certa forma, incitar as pessoas a conhecer o que é o Evangelho no lar também. Mais cedo um pouco, aqui nesse episódio, o Guilherme comentou em relação à presença espiritual, né, dentro do nosso dia a dia. E aí eu queria entender com vocês sobre o Evangelho no Lar.
Nesse momento, obviamente, os espíritos se aproximam, né? Mas esse momento de evangelho no lar, ele é um momento de comunicação mediúnica? Não deve haver, segundo a visão espírita, né, o consenso aí do meio espírita, não deve haver a comunicação mediúnica ostensiva, porque isso demanda um grupo. Então, segundo a orientação de Kardec, no Livro dos Médiuns, e outras obras depois complementares, a reunião mediúnica, ela demanda um grupo harmonizado, um grupo estruturado, que tenha o amparo de uma casa espírita, que seja restrito ao grupo, não aberto ao público, segundo a orientação de Kardec. Então, isso é a reunião mediúnica. Nós também já falamos disso no episódio sobre mediunidade. Então, a reunião mediúnica ela é restrita à casa espírita, dentro de uma estrutura já de harmonização, de preparo, em que haja aquele grupo já muito tempo juntos, afinizado, né? Com estudo e com dirigentes que tenham experiência, que tenham bastante autoridade moral para conduzir aquela reunião. O Evangelho no Lar não tem essa função de ser um momento de comunicação mediúnica, embora todos nós sejamos médiuns, mas sabemos que a mediunidade tem as suas variantes. E nesse sentido, então, a mediunidade ostensiva deve ser praticada, exercitada dentro da casa espírita. Mas há a sintonia, como nós já falamos aqui. Então, há uma melhora da sintonia espiritual, naturalmente, com o Evangelho Lar. Tanto que no livro Os Mensageiros, de André Luiz, o mentor espiritual dele no livro diz que o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e as entidades das sombras experimentam choque de vulto ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Por isso, dizemos que quando o evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada, ou seja, há uma mudança de vibrações. Então, isso não deixa de ser mediunidade também, porque a espiritualidade nos auxilia, só que de forma sutil, aí, na forma de uma inspiração, de um bem-estar, de uma harmonia, e não de uma comunicação mediúnica. E pensando um pouquinho na forma, né, de fazer o evangelho no lar, é, queria entender com vocês, né, o que que é essencial para que isso aconteça? Tem que ter um horário, um dia específico já programado e organizado, que sempre a gente faça naquele mesmo momento. Durante o momento do evangelho, como que acontece, né? Preciso ter uma oração, uma leitura, uma discussão, como que isso se dá? Vejo assim que é muito importante, né? Nós temos assim um cronograma. Eu acho que isso não vale só para o Evangelho no Lar, vale para toda a nossa vida, né? Então é importante a gente ter um cronograma, deixar agendado, até mesmo para facilitar, né? Para não ficar uma coisa muito assim, espontânea. Ah, vamos fazer o evangelho agora? Vamos. Daí na outra semana, vamos fazer então agora. Que isso meio que vira uma bagunça até mesmo, né? E a espiritualidade, ela tem as maneiras dela também de se organizar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa organização para a própria família. Agendar um dia, uma hora em que todos os familiares possam estar presentes, né? Um momento em que todos estejam dispostos a fazer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar com relação a isso. E até com uma relação espiritual, os espíritos, a partir do momento em que a gente se organiza, vamos dizer assim, para recebê-los, né? Porque eles são praticamente como se fosse uma visita, né? Eles vão estar lá esperando, nos esperando, né? Para que possamos fazer esse evangelho, né? Eles vão estar lá nos aguardando naquele momento. Então, eu acho que essa relação do dia e da hora, ela é essencial tanto para a família, né, se organizar, estar junto, quanto para a própria espiritualidade, para que ela possa estar presente, porque ela vai estar presente naquela hora, né, naquele momento, né, para que possamos estar reunidos e fazer lá o nosso evangelho. Inclusive,
você falou bem, né, Guilherme? Lembrou aí a questão do compromisso, é um compromisso nosso com a espiritualidade, por isso é importante ter um dia e um horário fixo, e até para a espiritualidade também, porque sabemos que eles também têm compromissos, poderem se programar, estarem conosco. Lembrando que, olha, mais uma vez, lembrando que o Evangelho no Lar é uma leitura para nós, é uma reflexão íntima, não é a hora de lavar a roupa suja da família, né? Não é a hora das discussões, não é hora para aproveitar, para fazer DR naquele momento do Evangelho no Lar. Olha, temos que falar de tal coisa, isso e aquilo que você fez durante a semana e tal. Não, olha, aproveitando então que caiu esse assunto aqui do orgulho e tal. Não, não é isso. Aí já, como o Guilherme falou, já não dá, não vai manter o equilíbrio, né? Então é um momento de harmonização. Aproveite esse momento para se harmonizar, se instrumentalizar de recursos de harmonia para manter o equilíbrio no lar. Então, por isso é importante essa leitura, essa reflexão, dia e horário, né, semanal. Se estiver viajando, nós não falamos que o lar é a construção moral, não é a casa. Então, você leva seu lar com você. Deixa a casa, a estrutura física, mas o lar você leva com você. Porque você é parte do lar. Então faz a reunião do evangelho no lar, aonde a família estiver. Se tiver visitas, a visita está entrando no seu lar. Então a visita é convidada, você convida a visita a participar do Evangelho no Lar, se ela puder, se ela se sentir à vontade. Ao longo do tempo, a gente vai combinando com as pessoas sabem os horários que a gente faz o Evangelho no Lar, né? Mas em geral, hoje em dia, não existe mais visita assim, sem uma programação, né? Se a gente combinar antes, então a gente já sabe, a gente já combina um horário que a gente não tem esse compromisso. Crianças, as crianças precisam também participar porque elas são espíritos e vai ajudar muito no equilíbrio e na harmonia delas também. Existem na literatura espírita muitos livros importantes, atuais, coloridos, histórias infantis, inclusive com Turma da Mônica, com assuntos espíritas, personagens como Scooby-Doo com assuntos espíritas, ou outros livros trazidos da literatura espírita adaptados para crianças, como Cartilha do Bem, Pai Nosso, A Vida Fala e assim por diante. Então aproveite também já para ir familiarizando a criança nesse momento de harmonia, trazendo aquela história, né, que ela está vendo ali no livro infantil, trazendo para ela, no contexto dela, na língua, na linguagem, na compreensão dela. Osmar, você falou sobre uma proposta de roteiro que existe, né? De como fazer o Evangelho no Lar. Como que funciona isso? Geralmente as casas espíritas têm sempre naquele roteirinho impresso, né? Ou então tem aí uma explicação que é feita do Evangelho no Lar, e é um consenso também, é uma coisa, como é uma reunião simples, então começar com uma prece de harmonização, depois uma leitura de um livro que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma outra obra que traga um contexto moral. Então existem os livros de Chico Xavier, como Coragem, como Calma, como Companheiro, como Palavras de Vida Eterna, que são livros que trazem comentários do Evangelho, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, né, que essa é uma série de livros do Emmanuel sobre comentários do Evangelho, ou até agrupar, então, aproveitar, trazer uma leitura do Fonte Viva depois do Evangelho, também dá, porque eles são coordenados, né? Nos capítulos do Fonte Viva tem trechos do Evangelho e vice-versa. Então, você pode coordenar e falar, no Pão Nosso, capítulo tal, fala sobre esse item do Evangelho. Você pode aproveitar e fazer uma leitura dos dois, né? Depois da leitura, o comentário que significou para nós, para nossa intimidade, o que isso me ajuda a melhorar no meu relacionamento, melhorar como espírito, dentro da sociedade em que eu vivo, dentro do lar. E depois uma prece de encerramento em que se pode fazer uma vibração, pedidos pela família, por aqueles que a gente sabe que estão doentes, aqueles que desencarnaram, enfim, aqueles pedidos que a gente costuma fazer, né? Às vezes pela paz, às vezes pela saúde de alguém que está enfermo, por alguém que passa por dificuldades, né? Pelos vizinhos, se é um prédio de apartamento, se é um condomínio, se é uma
um país, uma cidade, né? Enfim, aí vai da necessidade de cada um. É isso, então é uma coisa simples, pode aí durar em torno de 15, 20 minutos, não é uma coisa muito longa. Você pode pôr um copo de água, uma garrafa de água, pedir para a espiritualidade fluidificar essa água, porque essa água a gente sabe que ela absorve fluidos espirituais, né? Então Jesus já nos utilizou da água em vários recursos de cura, então a gente pode também aproveitar isso, né? Existem estudos que mostram isso, que a água absorve fluidos espirituais e depois utilizar essa água como uma espécie de um remédio mesmo, né? É assim, uma coisa simples, uma coisa singela, mas que traga essa busca pela harmonização, pelo diálogo dentro do lar. E é necessário fazer uso de músicas, de ter um altar, alguma coisa nesse sentido? Velas. Na visão espírita não há necessidade. A gente entende que esses recursos, eles são amparos, né, vamos dizer assim, materiais para a nossa fé. Então, na visão espírita, não é necessário ter nenhum tipo de recurso como esses. Você pode pôr uma música suave, uma música harmoniosa, tranquila, serena, que ajude a manter o pensamento. Agora, claro, você está dentro do seu lar. Então você é livre dentro do seu lar, né? Você pode fazer como você achar que deve, desde que isso te traga harmonia e bem-estar. Mas na visão espírita não há necessidade de termos objetos materiais, né? Mas, como falamos aqui, você é livre, a sua casa, a sua intimidade, você pode agir como achar que deve. Lembrando que a espiritualidade, como diz o livro dos Espíritos, é atraída pelos nossos pensamentos e sentimentos, e não por coisas materiais, por objetos ou por qualquer outro recurso que seja material. Então, se a música eleva o pensamento, naturalmente o pensamento estando elevado, sintoniza com bons espíritos. Não é a música que sintoniza com bons espíritos. Lógico que os bons espíritos gostam de boas músicas, né? Claro, mas é o seu pensamento elevado e conduzido pela boa música, pela música suave, que vai fazer a sintonia com os bons espíritos. E assim sucessivamente, mas, claro, cada um é livre, né? Eu tenho, eu também tenho só um outro comentário, né, que muitas vezes já aconteceu isso, né? Caso no dia, né, do meu evangelho no lar, naquele momento tem alguma visita, né? O que que eu devo fazer? Eu acho que é muito aconselhável a gente tentar convidar as pessoas para participar também, né? Porque se ela é uma visita, ela é um amigo, ela é um conhecido, ela é um familiar, eles também fazem parte, né, desse lar, né, desse ambiente. E buscar aconselhá-los a participar, né, a fazer junto com a gente o evangelho no lar, para quem sabe também futuramente a pessoa ela não possa fazer no lar dela, né? Então, trazer uma experiência que muito provavelmente essa pessoa não tinha. E no seu lar, você mostrando isso, né? Pode ser que ela possa aderir a ao evangelho, né? Claro que a gente não deve forçar ninguém a fazer isso, né? Como o Osmar fala, o Espiritismo, ele prevê que. Ele prevê não, né? A gente é livre, né? Então a gente não deve forçar a pessoa a fazer. Mas um convite nunca é de mau tom. Mas também a gente também tem que ficar atento e não tornar, né, esses evangelhos em reuniões mediúnicas, ou então buscar convidar as pessoas, vamos dizer assim, a todo momento, né? Ah, vamos fazer aqui um evangelho no lar, e isso acabe, vamos dizer assim, extrapolando também aquele momento que seja um momento de acolhimento para o nosso lar, né? Para a gente, sei lá, futuramente querer tornar aquele evangelho no lar um curso, né? Ou um ambiente para querer converter as pessoas ao espiritismo, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Queria deixar aqui uma sugestão de leitura, se vocês me permitem, que é o livro SOS Família, né? Que eu já citei aqui, de Joana de Anjos, por Divaldo Franco, e tem o capítulo 12, chama Jesus Contigo, em que Joana diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa.
quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. E assim vai, um texto muito bonito, sugerimos a leitura dele como do livro todo, né? SOS Família, e o livro, o capítulo é Jesus Contigo. Fica então a sugestão de bibliografia para os nossos companheiros ouvintes, para que possam se aprofundar um pouco mais nesse tema. Agradeço a companhia do Osmar e do Guilherme em mais esse estudo, essa reflexão, e desejamos a todos os nossos companheiros ouvintes ótimos estudos, ótima semana. Lembrando que nós temos os canais de comunicação, caso você queira nos mandar uma mensagem, através do e-mail espiritismoem30@gmail.com. Aguardamos o contato de vocês. Grande abraço. Um abraço a todos que nos acompanham. A gente tem recebido vários abraços e comentários, né, de várias pessoas, então nós agradecemos muito aí a audiência. Um abraço a todos, muito obrigado.